Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Viva Voz Podcast. Hoje o papo é com uma mulher que entende na prática o que é empreender no Brasil. Ela é publicitária, empresária e consultora, com MBA em marketing e uma trajetória de 17 anos como empreendedora. Tem um chãozinho aí, hein? Então ela transformou seus próprios negócios, criou o método do caos à obra, e eu tenho muito prazer de receber aqui nos estúdios do Viva Voz Podcast, Verusca Fonseca. Seja bem-vinda, minha querida. Muito obrigada. Obrigada pelo convite. Bom demais. Muito bom estar aqui com você. Bom, minha audiência já sabe que a primeira pergunta é pra gente te conhecer. Quem é Verusca Fonseca? Como tudo começou? Como que foi a tua trajetória? Foi desde pequena que você já tinha esse pezinho aí na publicidade? Me conta tudo. Quem é? Bom, eu comecei eu sempre quis ser publicitária. Desde novinha, com 12 anos, eu falava que ia ser publicitária. Então, fiz publicidade, comecei a trabalhar em agências de publicidade, comecei com um atendimento, depois eu mudei para mídia, que eu sempre tive muita facilidade com números, né? E assim, e tem o extremo também, porque eu pinto. Então, assim, eu tenho facilidade com número, mas eu pinto. Loucura, porque normalmente quem é mais da arte, assim, influenciador, tem mais dificuldade no racional. Então, assim, eu pinto desde criança, desde os 9, 10 anos. Minhas duas avós, né, pintam e tal. Que legal! E aí eu comecei a trabalhar em agências de publicidade como mídia, de grandes clientes, Caixa Econômica, PEC, Sebrae, né? E durante muitos anos eu fiquei na publicidade, mas eu trabalhava. A publicidade é uma coisa assim que você entra 9 horas da manhã e às vezes você vara a noite trabalhando. Sim. Então eu trabalhei muito, assim, trabalhava 12, 13, 14 horas por dia. Eu já estava bem cansada, sabe? E eu resolvi sair desse meio e comecei a trabalhar, comecei a estudar para concurso. Brasília, né? Brasília, querendo um pouco de estabilidade, querendo ter aquela coisa assim com horário e tal. E aí, nesse meio tempo, eu passei em alguns concursos na área de comunicação e tal, mas nunca me chamavam, sempre na traga, aquela coisa. E meu pai, empreendedor, já tinha uns 30 e tantos anos que ele era empreendedor, né? E ele falou assim para mim: minha filha, nesse meio tempo que você está estudando na parte da tarde, fica aqui de manhã. Ele tinha, o segmento dele era posto de combustível, né? Jura? Ele falou assim: então você vem para cá, você faz o marketing daqui, você faz o merchandising, o ponto de venda da loja. Aí você ocupa, você se sente útil, né? Produzindo alguma coisa, você recebe alguma coisa também. E você estuda o outro período, exatamente. Eu estudo. Aí eu comecei a trabalhar assim, com empreendedorismo. Na verdade, até o meu avô, pai do meu pai, tinha um frigorífico aqui em Brasília, no Centro-Oeste, né? Ele exportava e tal. Então, com 17, 18 anos, quando eu fiz publicidade, eu estudava à noite. Então, eventualmente, eu ia aprender alguma coisa na parte financeira, de números. Na empresa do teu avô? Do meu avô. E meu pai falava assim para mim: você é a primeira a sair, a primeira a entrar e a última a sair. Que você tem que dar o exemplo. Então, meu pai sempre foi, assim, Caxias, com essa coisa do filho querer andar, né? Ele incentivava, principalmente eu, mulher, minha filha seja independente, tenha seu dinheiro e tal. E aí, já tinha essa experiência. Mas aí eu fui para o posto, né? Um período, cuidar dessa parte de marketing, de merchandising e tal. Só que aí meu pai teve um problema, né? E teve que se ausentar do posto da noite para o dia. Falou: cuida você. Cuida você. E eu não sabia absolutamente nada desse segmento de empreendedorismo, né? De ter funcionários e tal. Assim, foi um período muito difícil, muito complicado, porque eu não sabia nada e eu tinha que aprender tudo. E eu acho, Nina, que... Você tinha que uma idade?
Eu estava com 37, 36 anos, mais ou menos, né? Caraca, Por aí. e caiu no colo, você falou, e agora? E agora? E aí eu acho o seguinte, eu parto do princípio que para você comandar, você tem que aprender lá de baixo. Você tem que ser humilde, falar, não sei, me ensina, me explica. E foi assim que eu comecei, né? Então, assim, por exemplo, chegava caminhão de combustível lá, eu não entendia, eu não sabia o que era Cara, e é um segmento, assim, diferentão, né? completamente. Eu tinha que entender. Aí, o que que eu fiz? Eu falei assim, eu fui para a pista de abastecimento, né? Chegava pro frentista, que eu era chefe dele, Falava, me ensina. eu falava, me ensina, abre uma bomba, me explica como funciona uma Cara, bomba. aqui tem ouro, hein, galera? E aí eu falava, me ensina, me explica tudo. Como que recebe o combustível, como pode haver algum problema, o que pode acontecer. E eu fui pegando jeito, subi em caminhão de combustível. Cara, Eu, que legal. eu subi em caminhão para ver, porque o caminhão é reto, assim, nas laterais fica o restinho de combustível. Na hora de receber, se ele não limpar todas as laterais que ficam ali, tem a evaporação do combustível, você recebe menos. Então eu subia para entender aquilo, né? Então eu comecei, chegava o fornecedor, falava na gestão de resíduos, por exemplo, nessa parte sustentável de meio ambiente, eu falava, me explica, como é que é isso? Então, todo mundo que chegava, eu pedia para me ensinar, para me explicar como era aquilo. E, ao mesmo tempo, que tinha essa parte que eu aprendi desde lá de baixo, né? Eu ficava uma parte embaixo, outra parte lá em cima, né? Era bem assim mesmo. Eu cuidava, como eu tenho facilidade com números, eu cuidava muito do financeiro, eu sou muito organizada, o meu controle sempre foi assim com muito cuidado para não ter problema, principalmente no segmento de posto de combustível, que existem mil preocupações com a questão ambiental, Sim. né? Então, e dentro do posto eu cuidava não só da pista, mas tinha lavagem de veículos, a troca de óleo, gás GLP, que é o gás de cozinha. Eu tinha loja de conveniência e tinha dentro da loja de conveniência eu tinha uma Subway. Então eu tinha uns 40 funcionários, eu cuidei de tudo sozinha. Uau. Foi assim, foi uma escola, aprendi muito e ainda estou aprendendo, porque a gente morre sem saber nada, né? É verdade. Então, foi basicamente assim. E você hoje ainda tá no posto? Não, a gente vendeu o posto agora em agosto, entregamos o posto agora em agosto. Mas ainda tá no empreendedorismo. Aí o que que acontece? Eu tô nessa fase de transição, né? Porque o que que acontece? Com o meu conhecimento, que eu acho que não é pouca coisa, não é muito, mas também não é Pô, pouco, são 17 anos, cuidando né? disso. Então eu quis abrir uma consultoria para essa Que é a do parte, caos à obra. exatamente, porque assim, qual o problema do empreendedorismo no Brasil hoje, que eu acho, né? Primeiro, o levantamento que eu fiz há pouco tempo, nós temos mais ou menos 23 milhões de empresas abertas no Brasil. Tá? Dessas 23 milhões, 93% são micro e pequenas empresas. E elas fecham, 20% fecham em menos de um ano e 23% fecham em menos de 5 anos. Ou seja, em 43% Em fecham em 5 5 anos. anos. É muita coisa. Aí eu falei, gente, qual é a dificuldade do empreendedor? Dificuldade porque o empreendedor, assim, a pessoa, ela tem um sonho, ser empreendedora, né? Posso até te dar como exemplo, por exemplo, do lado do meu prédio eu desço, tinha uma mulher que vendia numa tendinha bolo, né? E os bolos dela são maravilhosos e tal. Só que ela estava ilegalmente no lugar, porque ela Sim. não podia ficar ali e tal. E eu conversava muito com ela e ela falava: eu quero ser empreendedora, meu sonho é ser empreendedora. E ela abriu realmente, com a cara e com a coragem, ela abriu um self-service ali perto e tal. Mas aí eu
passam mil coisas na minha cabeça que eu falo assim, qual o conhecimento que ela tem de um controle de estoque, de um planejamento financeiro. Principalmente na área alimentícia, né? Que tem Nossa, muita tem que coisa de tomar desperdício, né? demais, demais mesmo. Então, assim, a parte ambiental também. Aí eu quis abrir a consultoria para isso, principalmente para micro e pequenos empreendedores, para passar um pouco desse meu conhecimento de organizar a empresa dele, a parte de processos, porque a pessoa, no posto mesmo, eu aprendi muito essa questão de processo, porque como que recebe um combustível, depois essa nota vai para onde, e assim o fluxo que acontece dentro da empresa. E Eu a vejo, maioria eu vejo muitas empresas tendo esses gargalos, né? Principalmente os micro, e aí eu queria que você entrasse um pouquinho no detalhe em relação a isso, porque quando você fala de processos, eu vejo que hoje, principalmente com a internet, eu vejo que muitas pessoas querem fazer o que às vezes o cara já fez, às vezes o cara já tá lá na frente, tá sim, falando o que ele tá fazendo agora, depois de anos de estrada, e aí às vezes a pessoa ela não percorreu ainda aquilo que é já pular etapas, sim, né? Então assim, sim, porque mas o cara já percorreu, às vezes você tem que fazer o básico, e muitas empresas eu vejo que não fazem o básico beabá, né? E aí, quando você fala de processos, me vem uma coisa louca na cabeça, assim, porque muita gente não tem um processo bem definido dentro da tua empresa. E aí tem rotatividade de funcionário, e aí você tem que ensinar tudo de novo. E eu queria que você desse uma explicada pra gente, porque eu acredito que esse é um momento de caos, né? Você fala é um é um caos. caos ali. Olha, para você ter uma ideia, eu fui numa empresa de um conhecido meu, né, que ele abriu várias filiais antes de organizar a primeira. Jura? A matriz dele, ele saiu abrindo várias empresas, né, várias filiais e tal. E eu fico pensando, meu Deus, ele tem que ter lucro nessa empresa, tem que estar Uma com ela sede. totalmente organizada, com um processo desenhado dentro dela, com um planejamento financeiro todo ok. Que ele chegava e falava assim, eu não sei quanto que eu vou pagar essa semana. E eu falava, como assim? Você não sabe quanto você vai pagar? Não, eu não sei quanto que eu vou pagar, não sei quanto que eu vou receber. Eu falo assim, meu Meu Deus. Deus, uma loucura, é o caos. O que eu tô falando é o caos, né? É, É aquele, né, que bota o dedinho pro alto e seja o que Deus quiser, vambora. mas isso é isso que eu falo. Então, assim, se você não tem desenhado esse processo e começar lá de baixo e organizar, eu tinha uma planilha que eu criei, tá, com essa parte de processo, por exemplo, no segmento de posto de combustível, eu vou sempre dar esse exemplo, porque Sim, é um que eu vivi sua bastante, experiência. né? É um setor muito, muito fiscalizado, né? Então, fiscalização para tudo que você imaginar. Para você ter uma Acredito. ideia, a gente fazia análise do pH da água, da lavagem, para jogar água limpa no No carro. esgoto. E o cara na esquina tá lavando o carro sujo e jogando água suja. Só que eu, como empreendedora, eu tinha que ter essa responsabilidade, senão eu perdia a minha licença operacional. Então, tem que estar muito desenhado todo esse processo. Então, eu criei essa planilha com tudo, levantei tudo que tinha que ser feito da licença operacional. São mais de 50 itens, tá? Mais de 50, muito mais. Eu fazia, colocava a responsabilidade, porque eu delegava também, porque senão eu enlouquecia. E também qual era o prazo para eu renovar tal coisa, o extintor de incêndio, a análise da água. Então você tem que o processo ele tem que ser desenhado muito organizado. Quem faz o quê, quando, em que momento? Porque se não tiver essa é uma base, né? Você vai se perder, você vai perder a renovação, você corre o risco de ter licença cassada, suspensa e tudo mais. E então eu criei para facilitar. E toda vez eu chegava, toda segunda-feira eu chegava na empresa, abria a planilha. Eu sempre pedia com 15 dias de antecedência.
esse mês vai vencer isso, 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 eu tenho que fazer isso, isso, isso. Então, eu desenhei tudo isso para facilitar a minha vida, né? Você tem que ser organizado. E ela está falando aqui do segmento de combustível, mas isso é válido para qualquer Para negócio, qualquer né? empresa, desde sabe, de uma pessoa que vende, que tem um funcionário. Exato. Ele tem que, por exemplo, no caso de uma empresa que seja, sabe, a mulher do bolo, Pronto. tá? A mulher do bolo. Ela fazia o bolo, mas ela comprava do tal fornecedor. Ela não pode ter um fornecedor só, ela tem que ter mais de um fornecedor, porque o que acontece? Se aquele falhar, ela tem um plano B, e o cliente, ele vai a primeira vez no lugar, não tem o produto, ele volta. A segunda vez que não tem o produto, pode ser que você já perca esse cliente. Perfeito. Né? Então, ele tem que desenhar o processo. Recebi o insumo do bolo, a farinha de trigo, de tal fulano. Eu tenho que produzir tantos. Quem é que vai, a logística disso? Quem é que vai entregar em tal lugar? Porque às E vezes ela tem tudo, né? comércio. Até a quantidade. Quanto que eu preciso para otimizar o meu processo, para Sim, fazer esse bolo? Eu preciso sim, comprar 3 quilos de farinha? Não, preciso comprar isso. menos, porque senão esse aqui pode vencer. Então, todo o processo ele precisa ser desenhado em qualquer tipo de negócio, Por né? exemplo, na Subway, né? Que eu tive a franquia da Subway, eu fiz até um curso de desperdício da Subway, porque a Subway é uma franquia que te dá muitos cursos, e eu Sim. fiz vários, porque eu produzia, sei lá, 100 pães por dia, né? Então, para não ter grande perda, porque isso é prejuízo, Total. né? E para também não ter grandes compras, porque estoque parado É dinheiro parado. é dinheiro barato, é prejuízo. Então você tem que ter o giro. Você tem que ter o giro. Então, o estoque, eu olhava a quantidade que tem que ser comprada, para produzir tanto, a minha demanda é tanta, e eu consegui reduzir, assim, de 100 pães. No início, lógico que eu perdia bastante, né? Porque isso aí você vai aprendendo, Total. aprimorando. No final, eu perdia 2 pães, né? Por quê? Organização, controle, que eu bato nessa tecla de controle. Você tem que ter controle do seu negócio. Você tem que ter controle de uma caneta que você comprar. E você tem que anotar. E outro defeito muito grande do empreendedor, principalmente do microempreendedor, é misturar a finança pessoal com pessoa jurídica. Ele tem que ter uma conta de pessoa física, ele tem que ter a conta de pessoa jurídica, ele tem que saber o lucro que ele vai ter, quanto que eu posso tirar no meu Prolabore para a empresa continuar andando e poder também sobrar um tanto para eu poder reinvestir no meu negócio. Porque você tem que estar sempre melhorando, né? Então, assim, se você não tem esse controle de tudo, da caneta que você está lançando, que eu comprei como pessoa física, misturando com PJ, você vai se perder. Aí eu queria então te fazer uma pergunta. Você falou sobre o delegar, né? E aí eu Yeah. vejo que muitas empreendedoras, empreendedores têm uma certa dificuldade em delegar, acaba entrando naquela polêmica do empreendedor fazer o operacional, né? Ele Sim. tá ali no braço operacional e não no estratégico. E aí eu queria que você desse uma explicada, porque eu concordo contigo que a gente tem que ter controle de tudo que entra e sai dentro da nossa Sim. empresa, mas ao mesmo tempo, como que eu faço, né? Como que eu gerencio isso para poder delegar, para poder olhar, para poder controlar, eu que faço tudo, porque às vezes quem está nos assistindo pode falar, meu Deus, como é que eu faço, né? Me falam para delegar, me falam que eu tenho que ter controle de tudo, então como que ele consegue, de fato, fazer esse equilíbrio entre o operacional, o estratégico, o controle? Bom, primeiro você tem que. A primeira coisa que eu acho é você tem que ter bons colaboradores, né? Dentro Perfeito, da sua empresa, né? perfeito. Então, essa parte de pessoal aí, desde o início, numa entrevista, você já vai sentindo. Então, você tem que ter bons profissionais do seu lado,
confiar neles, porque errar, eles vão errar, você vai errar, né? E treiná-los, né, Verus? Treiná-los. Porque às vezes a pessoa fala, contratei e agora vai. Não, você Sim. tem que estar ali junto com eles, você treina, né? E você cobra, você Perfeito. delega o que tem que fazer, porque exatamente, você fica tanto, porque teve uma época que eu ficava muito no operacional, muito, para poder organizar. Depois que eu organizei, fulano, isso aqui É seu. é sua função, mas eu cobrava. Perfeito. Eu fazia, quero no final do dia isso. Pá, me apresenta isso. Eu delegava e verificava. Eu brinco, você não tá delargando, né? Você Não. tá delegando. Delargar é outra coisa. Por exemplo, na parte financeira, o que eu falo do controle. Ela comprou uma caneta, sabe, uma água sanitária que seja para limpeza sem minha autorização. Mas o financeiro fazia um fluxo de caixa, fazia o caixa diariamente e passava na minha mão. Na hora que eu abri e vi aquilo, falava, ué, quem que autorizou? Eu não autorizei. Então, você peça a minha autorização e você pode comprar. Ok? Então, assim, eu delegava, mas eu não perdi o controle. E isso é tão importante porque a própria equipe vai vendo o posicionamento da empresa, né? Vai vendo o posicionamento da liderança. Sim. Porque quando você acaba não tendo controle, não verificando, porque às vezes as pessoas acham, mas é só uma água sanitária, mas não é. Não é por aí. Então você tem que ter o controle do teu negócio e as pessoas acabam vendo posicionamento no líder, né? E fala, olha, ele controla, ele olha, ele sabe os números da empresa dele, né? Então, isso é uma coisa que, assim, pela minha facilidade com números, é uma coisa que eu estava sempre de olho. E outra coisa também, mensalmente, tá? Eu fazia um fechamento do meu caixa. Do mês, das minhas despesas, das minhas receitas. Que é um demonstrativo de resultado de exercício. Daquele DREzão ali. Exatamente, 30 dias. Mas cada caso é um caso. Quem tem uma empresa única, só a pessoa que tem um comércio pequeno, ela só tem aquele comércio, ela vai fazer um DRE único. Mas, no meu caso, que eu tinha dentro de uma empresa única, mas eu tinha vários serviços diferentes, como eu fazia? Eu fazia o fechamento de cada área separado. Porque o que acontece? Você precisa saber onde está o gargalo, onde está o problema. Então, eu fazia o fechamento da lavagem, o fechamento da troca de óleo, do gás de LP, da loja de conveniência e da pista. Depois eu reunia tudo, porque eu conseguia verificar onde que estava o problema. A lavagem, por exemplo, esse mês lavou 600 carros, ok. O mês seguinte lavou 480. Qual o problema? Teve prejuízo. Por quê? Choveu? Qual a demanda? Diminuiu a demanda? Você está lavando bem? Aí eu ia verificar em loco. Perfeito. E eu fazia isso. Perfeito, isso é muito bom. Eu vejo aqui, por exemplo, na minha escola, por exemplo, a gente tem um serviço da cantina. Sim. Então, antes o meu DRE era tudo muito unificado. Sim. E aí eu falava, gente, mas eu acho que tá tendo furo nessa cantina. Alguma coisa tá. Aí eu falei, vamos fazer separadamente pra gente verificar. E pimba, conseguimos achar identificar um gargalo ali, justamente pelo que você me falou. Eu segreguei ali o meu DRE para ver quanto que eu tô comprando de cantina, quanto que tá vendendo. Então, tá dando prejuízo e a gente não tava nem percebendo que tava dando prejuízo quando tava tudo e tudo essa junto. questão por exemplo, quando você tem restaurante, bar, realmente uma outra coisa, um outro ponto que é muito fundamental, são duas coisas. Primeiro, você tem que comprar bem, saber comprar, negociar, tá? Porque uma coisa vai puxando a outra, tá? Gestão de estoque, controle de estoque. Eu era muito rígida com controle de estoque, né? Um turno, controlava o outro turno. Eu criei uma metodologia que fazia contagem, é arcaico, mas
Funciona. Então não me interessa. Eu sou farmacêutica de formação e lá na farmácia, trabalhei no hospital, cara, era contagem diária, não tem diária. isso. Eu fazia. Tem que contar. O que eu fiz? Eu levantei primeiro. Quais são os produtos que mais vendem? XXX. Fiz de novo outra planilhazinha. Vocês vão contar esses produtos diariamente, os que mais vendem. Perfeito. Então, eu reduzi absurdamente a perda, o desvio, se houvesse, né? O desvio, eu também consegui identificar onde estava o desvio, se acontecesse. E outra coisa também muito fundamental, Nina, é precificação, né? E aí o pessoal erra. Muito, muito. Porque as pessoas confundem faturamento com lucro. Total. Vamos falar sobre isso. Nossa, faturamento, você está vendendo essa Não, e é o status, né? Falar, ai, minha empresa fatura. com a margem desse tamanho. E quanto fica no seu bolso, meu amigo? Não, porque ele não sabe a despesa fixa dele, ele não sabe a despesa variável. Ele não. Então, assim, na hora de fazer uma precificação de um produto, você tem que ver sua margem de contribuição. E aí mistura PJ com PF. Aí Não, é aquele caos. Uma confusão. Então, assim, dentro de uma loja, que isso serve tanto para um restaurante, serve para um bar, eu fiz um grupo de WhatsApp com as minhas atendentes, com os meus atendentes, e eu fazia os pedidos, eu delegava o pedido, né, nesse caso. Ela, quando tinha dúvida, ela me perguntava, ok, eu delegava, ela fazia o pedido, porque eu já sabia a demanda que saía, não faltava produto, eu não deixava faltar produto, e aí eu passava para os meus atendentes, vai chegar isso. Então, aí vem a parte de processo. Ele recebia o produto que eu já tinha colocado para ele, qual era o pedido, ele conferia com a nota fiscal, ele verificava, ele pegava essa nota fiscal, que é um outro problema, que se você erra isso, você erra todo o resto, ele pegava os 4 últimos códigos, os 4 últimos números do código de barra e colocava na nota fiscal de cada produto, subia aquela nota, aí a menina do administrativo dava entrada na nota fiscal com a quantidade correta que chegou, porque se você errar isso, seu estoque já furou. Com o produto correto, porque tinha um código lá, então ela não errava, né? E a partir daí, ele gerava dentro do software, né, a quantidade que tinha entrado e fazia a contagem, batia certinho. Porque se você erra na quantidade que você deu entrada na nota fiscal, se você erra o código do produto, vamos supor, recebi 100 cigarros X, você colocou 97. Então, você já perdeu 3. E você consegue, inclusive, verificar se o seu fornecedor está te enviando a quantidade correta. Já aconteceu, né? Várias e várias Chegar vezes. na nota uma quantidade, no físico é outra quantidade. Já chegaram várias vezes produtos danificados e produtos, por incrível que pareça, caixas de cerveja, faltando cerveja dentro. E você olha assim por cima, você fala assim, não, tá tudo certo. Aí abria, estava faltando produto. Aí eu entrava na empresa e falava, ó, faltou tal produto e tal. E aí meu atendente, ele fazia essa conferência. Olha a importância do processo. Do processo de chegar, mas aí você tem que organizar. Quem vai receber, de que forma, qual vai ser a metodologia. Quem é responsável, eu acho essa parte tão importante, porque se você não dá nomes... Aí depois fala, não, mas fulano falou que foi não sei o quê. Não, mas foi o fornecedor. Não, mas foi... Mas você tem que responsabilizar. Fulano, você é responsável pela contagem do produto X. Então, se der furo, você é o responsável. Porque Verusca não vai dar conta do posto inteiro, entendeu? Não, então, assim, quando eu verificava uma divergência muito grande em estoque, eu falava, bom, pode ser nota fiscal errada, deu entrada na quantidade errada, ou pode ser contagem errada, ou pode ser desvio. Perfeito. Então eu já sabia. Aí já ia procurar ali. Eu já ia na nota, tá ok?
Então, falharam outras coisas. E aí eu consegui identificar. Eu fazia muito isso. Você trabalhava num ambiente muito masculino, Muito. né? O Maioria. posto de combustível é um lugar com um ambiente bem masculino. Bem. E eu queria saber se você já sofreu preconceito, principalmente como líder, né? Eu vejo que muitas mulheres, a gente ainda vive numa cultura machista, Muito. né? E nós mulheres já conquistamos muitas coisas, né? Ainda bem, mas eu ainda vejo uma fragilidade, principalmente como líderes do público masculino em respeitá-la ali. Então, você viveu isso na prática? Como que você enxerga tudo isso? Bom, de 40 funcionários, quando eu comecei, eu acho que mais de 30 eram homens, né? A gente vê poucas frentistas mulheres, né? Muito, muito, muito complicado, porque se ela engravidar, tem um benzeno, né? Aquele Ela gás não e pode tal. nem ficar, Ela né? não pode nem ficar, por lei e tal. E, bom, no início era muito estranho, porque como eu não sabia nada e eu ia e pedia para eles me ensinarem, como que eu ia ser uma líder, sendo que ele sabia mais do que eu? Pois é. Complicado, era complicado. Mas eu vou te falar, eu tinha uma equipe muito boa, que foi construída pelo meu pai, tá? Pessoas que na pandemia, eu aposentei dois na pandemia, com mais de 30 anos de casa, Que legal. né? Então, assim, eles me respeitavam, me respeitavam. Eventualmente acontecia alguma coisa da pessoa querer falar um pouco mais alto comigo e eu falava, porque, porque dentro lá na empresa, a minha sala sempre foi aberta para eles. Tá com algum problema, pode ir lá falar comigo, né? Porque a gente é uma empresa, de certa forma, pequena, porque você sabe o nome de todo mundo, você Sim. convive ali diariamente. Então, eu sabia se ele tivesse com algum problema, eu chamava, o que está acontecendo, eu conversava. E vou te falar, algumas vezes eu almoçava com eles. Que legal. Porque para ter essa troca, porque ser líder é além de você ser chefe, né? Você tem que. O meu avô passou isso para o meu pai e meu pai passou para mim. Você tem que respeitá-los, né? Meu pai foi um excelente líder, e eu tento a cada dia aprender isso, E é um né? exemplo, né? Eu vejo que os liderados, eles têm a liderança muito como exemplo. Então, se você faz uma coisa errada, a tendência é que a tua equipe também faça coisas erradas. É, Se você tá ali todos os dias e, né, chega pontual e tal, ali conversa, conversa, brinca, brinca, tem uma relação é, saudável é ali. saudável. Então, assim, essa questão do empreendedorismo feminino, então, eu pouquíssimas vezes nesses anos, um ou outro falou mais alto comigo. E quando falava, eu falava, olha, peraí, eu não estou falando alto com você. Então Perfeito. você me respeita, porque eu estou te respeitando, eu não estou te desrespeitando. Então eu colocava sempre essa coisa e os poucos que não respeitaram não ficaram. Não ficaram. Porque justamente pela equipe ser uma equipe muito sólida, de ter muitos anos de Unida, casa, né? muito unida, era uma família. Era uma família. Então, aquela maçã podre ela não ficava, né? Porque primeiro eu consegui identificar qualquer problema que tinha, justamente por esse controle. Eu conseguia se houvesse algum problema, que aconteceram. Toda empresa tem seus problemas. Já tive que demitir por justa causa. Já demiti por justa causa, que é difícil. E eu sendo mulher, então demitir um homem por justa causa é complicado. Mas assim, não tinha a menor alternativa, tá? Eu tive que fazer, tinha que ser eu e realmente é difícil, né? Porque além de você demitir por justa causa que a pessoa cometeu um erro grave, ele é pai de família, né? Sim. Então, assim, eu sempre penso que nos meus colaboradores, que eram meus colaboradores, como pais de família, mães de família. Né? Você tem que ter esse lado
humano também, né? Ali você acaba sustentando uma quantidade enorme de famílias, né? De famílias. Então, assim, na pandemia, por exemplo, a gente não demitiu ninguém. A gente conseguiu manter todo mundo. A gente fez Não fizemos nem suspensão de contrato, a gente fez redução de contrato. E para você ter uma ideia desse lado humano, né, que eu aprendi com meu pai, a gente tinha um funcionário que ficou com a gente 32 Uau. anos. Ele estava com problemas de hérnia umbilical. Já era um senhor, né? E faltavam, assim, a pandemia começou em março, né? Mais ou menos. E ele iria se aposentar em outubro. A gente fez a redução. Ele tinha dificuldade de trabalhar ali o dia inteiro, 12 horas em pé, porque eu trabalhava com um turno de 12 por 36. O que a gente fez? A gente fez a redução dele e aos domingos, que tinha pouco movimento, a gente liberava ele do trabalho, né? E como ele faltava pouco tempo para ele se aposentar, meu pai pagou Ficar em casa. para ele ficar em casa até ele se aposentar em outubro. Quando ele saiu, ele criou uma retífica de panelas com o nome da nossa empresa, como gratidão. Porque eu acho também, Nina, que tudo bem, que é uma troca. Eu preciso dos colaboradores e eles precisam de mim. Total. Mas você tem que saber ser grato. Gratidão assim, é fundamental em qualquer situação, não só do empreendedorismo, na vida, né? Você tem que saber ser grato. E ele foi grato, né? Ele fez uma caneca com o nome do meu Que pai, legal. uma gracinha, sabe? Ia lá de vez em quando nos visitar. Então, é esse lado humano. Você tem que ter esse outro lado também. Você não tem que só. Na rigidez, na exigência, né? Eu acho que o ser humano não aguenta, né? Ninguém aguenta ser. Não, mas há pessoas assim, né? Assim, alguns colaboradores nossos que entraram assim nessa equipe depois e falavam assim, nossa, o fulano sabe meu nome. Final do ano a gente comprava cesta, dava um cartãozinho individual para cada um, escrito à mão, né? Você saber valorizar os profissionais que estão com você. Por isso que eles ficaram tanto tempo. Agora, no encerramento da empresa, todos eles foram demitidos e receberam todos os direitos, tudo. Então, assim, você tem que ter a responsabilidade também e esse lado humano de fazer o correto. Dormir com a consciência tranquila. Perfeito. Eu gosto de falar, Verusca, assim, que sim, a empresa precisa ter um ambiente agradável, saudável para, mas que isso não significa que não vão ter cobranças, né? Até porque é uma empresa, Claro, precisa gerar resultado, claro. a empresa precisa ter lucro, né? Uma empresa ela Sim, foi feita para ter lucro, né? exatamente. Que as Então, pessoas até comentam muito, o empreendedor. Gente, empreendedor é para ter lucro. é para ter lucro. Ele tá, o risco que ele tem ali é muito maior do que qualquer outra pessoa que está ali dentro trabalhando, né? Então, Nossa, assim, é a absurdo. empresa foi feita para ter lucro. Claro, temos que ter um ambiente humanizado, saudável, Sim, mas isso não significa que não vão ter cobranças. Então, deixar isso tudo bem claro para quem está nos assistindo, claro. né? Para que na sua liderança você também não seja muito mole, né? Não, não, não. Uma coisa, muito pelo contrário, eu não sou nem. Eu sempre fui muito rígida. Perfeito. Eu sempre fui muito rígida. Eu sempre É cobrei. o combinado não Mas sai caro, né? O que. existe um limite ali da brincadeira, Exato. saber a hora de brincar, saber para poder você relaxar também com a sua equipe. Agora, você tem que Entregar. comandar e cobrar. Exato. E tem que fazer direito. Porque ele está ali contratado para isso. Ele Exatamente. foi contratado para, no caso do frentista, de um atendente de uma loja, para atender. Com Não, excelência, né? com Qualidade. excelência, proibido celular. Na É. nossa empresa não tinha celular para atendente, não pode ter. Porque você entrar numa loja, seja qual loja for, né, de roupa, de comércio,
E ser recebido por um atendente que está no celular, para mim, é inconcebível isso, sabe? Eu acho assim. Eu entrevistei uma menina quando eu perguntei sobre o diferencial, ela falou assim: não deveria ser, mas é o meu atendimento. E normalmente, hoje em dia, tá sendo o que deveria ser básico, Verusca, que é um bom atendimento, a pessoa está entrando na sua loja. Você tem um lead ali já qualificado, entrando na sua Exatamente. loja. Uma pessoa mandou um WhatsApp para a tua empresa e o teu atendente sequer dá um bom dia ou dá. Cara, então atendimento está sendo um diferencial. Um bom atendimento está sendo um diferencial nas empresas. É assim, eu acho que atendimento é a É base. básico, A é o base. básico Você do básico. atender uma ligação, você trabalhando numa empresa, atender um cliente assim, alô, oi. Não, fala o nome da empresa, bom dia, pois não. Como posso te ajudar? Exatamente, gente, isso é básico. Isso é E hoje em dia básico. a gente entra numa loja de shopping e o pessoal tá Com celular. celular e não, sabe? Eu falo assim, meu Deus, cara, as pessoas, você vê que você que é empreendedora, que está nos assistindo, às vezes é um simples bem feito. É um feijão com arroz, que as pessoas não estão fazendo feijão com arroz. A gente, ó, essa empresa durou 52 anos. Não foi à toa. Nós fomos premiados pela Petrobras diversas vezes Que em legal. atendimento. Por quê? Bom dia, pois não, oferecer serviço, sabe? Isso é o básico. Cara, eu adoro chegar num posto o frentista falar: você quer calibrar seu pneu? Cara, pra mim, mulher que às vezes não sei, eu acho fantástico. Eu falo: nossa, quero, moça, me ajuda. A pessoa vai lá, te ajuda. E, cara, Prestativo. prestativo, eu falo: eu vou abastecer sempre nesse posto. Sim, sim. Né? Eu acho que imposto de combustível, por exemplo, a qualidade de combustível, que já é outro tema, e atendimento, isso é primordial, tem que ter isso, né? E uma outra coisa que eu fazia também muito, Nina, que era o seguinte, essa questão de atendimento, porque o empreendedor, eu chegava, sei lá, 9 horas na empresa, saía 5, 6, não tinha, porque a gente não tem horário, Total. né? Porque a impressão que dá é que o empreendedor trabalha de 9 às 5, não. Você fica 24 horas por dia Pensando no seu negócio. ligada no seu negócio. E tinha câmera no meu celular. Então, não é porque eu não estava ali que eu não estava sabendo o que estava acontecendo. Já aconteceu assim, eu estava no meio de um casamento, entrar na câmera para ver, no sábado à tarde, deixa eu ver aqui como é que tá a loja. E olhava meu caixa na loja de conveniência para ver Sem ninguém. o que eles estavam fazendo, como estavam fazendo. Eu tinha acesso a tudo. Câmera sem áudio, mas eu via se estava no celular. Porque o meu regulamento interno, eu criei um regulamento interno, quando a pessoa era contratada, leia o regulamento interno. O brasileiro não lê, mas eu falava, leia o regulamento, veja todas as suas obrigações e seus direitos, né? Então, nas obrigações e seus deveres e proibições. Celular era proibido dentro da minha loja. Sempre foi proibido. E aí, com a câmera ligada, eu via se estava tudo ok. De vez em quando eu dava umas incertas, assim. Às vezes dava uma incerta, saía de um restaurante às horas da noite, passava lá. Eu gosto de fazer, sempre gostei de fazer isso. Era 24 horas? Era... No início era 24 horas. E de uns anos para cá a gente começou a fechar, porque realmente é uma coisa que o empreendedor tem que fazer, é cálculo. Ele tem que fazer cálculo, né? Então, por exemplo, dentro da loja, proibido vender bebida alcoólica depois das 22 horas. Loja de conveniência, o que mais dá lucro? Bebida, né? Então, minha loja, no início, funcionava 24 horas. Eu tinha que trancar o freezer, porque chegava cliente querendo bebida depois das 10. E se você falasse não, dava confusão, desacatava funcionário, e eu não aceitava isso. Outra coisa também, já peguei atendente meu entrando, tinha um elevador dentro da loja,
que a gente tinha um estoque em cima e descia a bebida. Nesses elevadores pequenos de mercadoria. estoque. Eu já peguei atendente, nos 20, quando era 24 horas, passeando dentro do elevador. Meu Deus. É. Então, para que eu vou funcionar 24 horas? Primeiro que o atendente corria o risco de assalto, Pois é. cliente com problema, né? Normalmente, depois das 22, o que chegava lá não devia ser gente sóbria, né? O pessoal, às vezes, querendo, né, um pouco mais alterado, e aí você não pode Sim. beber, já quer confusão. A gente funcionava até 23 horas. E também à noite, na madrugada, você tinha que trabalhar, tinha que pagar adicional noturno. Então, você tem que fazer cálculo. O que você vende, cigarro a crédito, o cigarro te dá, sei lá, uma margem de 6% bruto. Bruto. Você tem a taxa de cartão, te sobra nada. Cigarro é só chamariz, porque cigarro não sobra nada. E o cara ainda pagava cigarro no crédito. Então, você compra à vista, você comprava com 5 dias e recebia com 30. Tinha um gargalo aí, que é outra coisa que o empreendedor tem que fazer muito. Você compra à vista, negociar com o fornecedor. E ele vende no crédito, ele paga com 3, 4 dias, mas ele recebe com 30. Então, você tem 27 dias ali sem nada. Então, se você não fizer esses cálculos, que aí vem o planejamento financeiro, para negociar, para não cair tudo numa segunda-feira a pagar, ao invés por exemplo, um fornecedor você pagava com 5 dias, o outro com 7, o outro com 9, para diluir esse pagamento, para ficar ok com o seu recebimento. Por isso a importância de um fluxo de caixa. Uma outra coisa muito importante também é a conciliação bancária, que a maioria não faz. Maioria, conciliação bancária você vender um ticket de R$100, tem a taxa do cartão, abate, você tem que receber líquido, sei lá, R$98, concilia para ver se entrou no banco R$98. Se não entrou, tem algum problema. E aí você tem que ir atrás desse problema. E a maioria não faz. Não faz conciliação bancária. Não faz. E eu vou te contar um caso que eu tive aqui que você vai ficar assim chocada. A gente teve um estagiário lá. Tudo bem, o estagiário ele está começando a vida profissional dele, né? Um menino novo, né? Novo, estava aprendendo, então não. Aí uma empresa de cartão ligou lá e falou assim: você quer antecipar? Putz. Aí ele falou assim: quero. E aí vem a questão do controle. Eu comecei, ele falou isso, não falou nada, desligou. Eu comecei a reparar que estava caindo menos do que deveria cair. Era para eu receber, sei lá, 50 mil, caiu 48.500. Eu falei, ué, tem alguma coisa errada aqui, o que é isso? Aí eu fui verificar, por conta do meu controle. Era antecipação, a taxa aumentou. A taxa aumentou. A taxa, vamos supor, no crédito era 2,5%, foi para 6%. E aí, o desconto era maior, caía menos para mim. Falei, ué, mas o que aconteceu? Mas por que é 6%? Eu não antecipei, a menina do financeiro não antecipou. O que aconteceu? Eu tive que pegar e pedir para a empresa uma gravação. A gravação. Da ligação. Da ligação. Aí eu descobri que tinha sido isso. Que eles tinham ligado. Aí no final da história, o que acontece? A gente rachou o prejuízo. Porque, querendo ou não, ele era funcionário da empresa e ele aceitou. Mas a pessoa que ofereceu também falou com o estagiário, não falou com o financeiro ou com o proprietário e tal. Sai ligando para a empresa e qualquer um pode falar o que for. Qualquer pessoa pode atender e falar assim, não, pode antecipar, não sabe nem o que é isso, entendeu? Então aconteceu esse fato. Aí eu bato na tecla do controle, da conciliação bancária, do fluxo de caixa, tudo mais. E você que às vezes pensa que você é pequeno e que não faturo 50, não faturo 100, não faturo $500 mil, mas é de pouquinho em pouquinho que a galinha enche o papo, né? Exatamente. Então, assim, se você não ficar ligado agora,
Cara, primeiro, você nunca vai crescer. Nunca. E segundo, quando crescer, você vai ter um rombo gigantesco, porque hoje você pensa, foi 3, 4%. Sim, mas 4% em cima de meio milhão, meu amigo. É muito É dinheiro dinheiro, pra é caramba. muito dinheiro. Então, assim, ele tem que saber a precificação do produto, porque hoje você compra uma Coca-Cola a R$ 2 para revender a 4, você jogou sua margem lá, um exemplo. Amanhã você tem que fazer revisão das suas margens. Amanhã a Coca-Cola teve um aumento na indústria, foi para 2,40. E você Mantém. não observou que houve esse aumento e está vendendo a 4, sua margem caiu. Então você pode ter prejuízo. Então são detalhes. A caneta BIC que comprou sem minha autorização. Não é falta não é controlar o não delegar. Você delega, mas você está de olho. É isso. Não é terceirizar. Eu sou contra, a minha opinião particular, terceirizar algumas coisas. Eu acho que você tem que delegar e cobrar. Porque terceirizar, você pode perder o controle, né? Como que funciona hoje do caos à obra? Você entra na empresa, faz uma consultoria, me conta como é que funciona. Exatamente isso. A minha consultoria é É individual? é entrar na empresa, ver onde ela está com o problema e resolver esse problema. Ah, você está com problema no financeiro. Vamos resolver. Por exemplo, esse colega meu, problema no financeiro. Eu entro, identifico qual é o problema. Ah, não sei quanto que eu vou receber. Então, vamos fazer um. Eu tenho planilhas prontas, eu estou criando nesse tempo que eu fiquei entre agosto que eu entreguei a empresa até agora, eu criei minha metodologia. Eu Perfeito. fiz um e-book com 20 páginas, criei planilhas com fórmulas e tudo. E eu entro, faço o planejamento dela todinho do fluxo de caixa, se for um caso do financeiro com problema, né? Acompanho durante o período que ela achar necessário, treino a pessoa para poder dar seguimento após a minha saída e para ela poder andar com as próprias pernas. Ele não vai precisar de mim o tempo todo. Então, Sim. aí na questão de estoque, vamos organizar esse estoque. Eu conheço, por exemplo, dono de restaurante que dava entrada na nota fiscal que ele comprava, por exemplo, 1 quilo de filé. Ele dava entrada com 1 quilo de filé. Como assim? Não. 1 quilo de filé dá para fazer quantos pratos? Dá para fazer 5 pratos. Então você tem que dar entrada com a nota fiscal de 5. 5. Porque Porque na hora da saída você vai. na hora da saída, Como é que você dá a saída? não, Porque você não vendeu 1 quilo inteiro, você não né? vendeu. Ainda. Então, assim, gente, as pessoas são muito, né? é, elas têm que ter essa malícia e têm E que olhar o e detalhe, olhar o eu detalhe. sinto falta do empreendedor, assim, que vai, tá entrando dinheiro e não olha pro detalhe. Às vezes você acha um rombo dentro da sua empresa que você não tá percebendo e É, que você poderia estar botando mais dinheiro no seu bolso, né? exatamente. Se ele não tem esse controle, então, assim, aí o causa-obra é isso, né? Eu entrar, é a questão de estoque, eu verificar. A outra questão também de precificação, né? De curva ABC, como que você pode trabalhar a curva ABC, margens de contribuição, posso ajudar nisso. Uma outra coisa também que eu trabalhei durante muito tempo, que nós sempre fomos muito rígidos, é com a parte ambiental. Eu posso entrar, várias empresas têm dificuldade de tirar uma licença operacional, porque são muitas demandas dos órgãos fiscalizadores, né? E você tem que olhar toda a questão de corpo de Sim. bombeiro, Vigilância sanitária, nossa, nossa. é muita coisa. Então, eu posso entrar e colaborar também com essa questão de licença operacional, né, de gerenciamento de resíduos, né, porque para onde vai sua embalagem? Porque se você não sabe, você é responsável. Por exemplo, eu tinha as embalagens lá e eu chamava a empresa para fazer o recolhimento dessas Para embalagens, descartar. para descartar, né? Você sabe que você é responsável
pelo todo o trajeto até ser descartado. É mesmo? É, porque as pessoas acham que a empresa coletou, a Aí responsabilidade pronto, é da empresa. da empresa que Você é responsável por todo o trajeto da logística até. E para isso, você tem, na questão ambiental, você tem que declarar para no meu caso, IBAMA, o quanto que você destinou do gerenciamento de resíduo, IBRAM, que é Caramba. Brasília, e Ministério do Meio Ambiente, que é o MTR, que é o Movimento de Transporte de Resíduo. Então, eu declarava a mesma coisa para 3 órgãos diferentes. E isso tudo gera uma multa absurda para a Se você não faz empresa certo. se você não faz corretamente. Então, tem que tomar cuidado com a parte ambiental. Nós sempre fomos muito rígidos com a questão ambiental, recebíamos vários elogios do IBRAM, vários mesmo, e essa questão de pH da água, análise da água da lavagem, jogar água limpa no esgoto. Mas é aquilo que eu falo, é você ter a sua responsabilidade e você dormir em paz. Que você fez o correto, que você fez o certo, seja com funcionário, com colaborador, você pagou ele corretamente, no dia correto, não teve desvio de função, sabe? Tudo isso. Hoje, o que mais te desafia depois de tantos anos de experiência? Olha, vou começar tudo de novo agora, né? Porque eu tô com a idade, eu não sou tão novinha, mas para começar tudo. E assim, Tá recente, né? muito recente, eu me esbarrei muito nessa questão do etarismo, né? Porque várias empresas não querem contratar pessoas, de repente, com a minha experiência, né? E ao invés de ele pode contratar 2 pessoas, no caso. Então, às vezes, você se esbarra muito nesse etarismo. E desafio para mim é começar tudo de novo, porque eu tô tendo que começar tudo de novo. Né? Eu saí, lógico que eu tenho algumas opções, eu tenho plano A, plano B, essa questão da consultoria, eu fiz um curso final de semana todinho agora de inteligência artificial, aprendi a criar robô, aprendi a criar aplicativo. Então, como que eu posso pegar esse robô e jogar dentro do meu negócio, dentro da minha consultoria? É isso que eu estou aqui na minha cabeça. E criar até agentes para que você consiga disponibilizar para os seus clientes, né? Não, eu posso criar robô, para você ter uma ideia, eu posso criar robô para um problema que o agronegócio está tendo, uma solução para ele. Eu posso criar um robô que faz essa solução e eu posso comercializar esse robô. Então, eu estou indo por esse caminho, porque eu acho que a inteligência artificial veio para ficar, né? Não tem escapatória. Você não vai deixar, assim, todo mundo tem um receio, que tem um lado ruim da inteligência artificial, claro, né? Mas tem um lado muito bom também. E você não vai substituir o humano, porque quem dá o prompt do comando é o humano. Perfeito. Mas você tem que saber dar esse prompt, né? O comando, e você tem que se reinventar, seja qual profissão for, né? O terapeuta, porque terapia você pode fazer online, porque hoje tem robô até para fazer terapia. Tem. Hoje né? Tem tudo. Tem... Então, assim, não tem retorno. Não, a gente tem que aprender a se reinventar. Se reinventar. Então, né? eu acho assim, eu não tenho medo de trabalho. Eu gosto de trabalhar. Sempre gostei. Eu não gosto de ficar à toa. Igual eu. Não gosto, né? E não me sinto útil. Eu preciso trabalhar, preciso produzir. Então, nesses 2 meses que eu estou afastada, né, com a empresa vendida, eu estou produzindo absurdamente. Você não tem ideia de tanta coisa que eu estou fazendo. E estou sempre tentando aprender coisas novas, porque eu gosto de aprender. Gente, que papo
papo delicioso, que mulher maravilhosa. Obrigada. Quanta experiência, quanta coisa eu aprendi aqui com você. Ai, obrigada. Então, um sentimento de gratidão, obrigada de verdade. Para a gente finalizar, eu vou fazer um bate-bola final com você, Tá. tá? E aí você pode falar uma palavrinha só, ou se você quiser Tá. falar um pouquinho, pode. O que é coragem para Verusca? Coragem. Eu acho que resiliência é coragem também. Porque você se reinventa, sendo resiliente, você está sendo corajoso. Boa. Um erro que você cometeu, mas que você aprendeu com esse erro durante a sua trajetória do empreendedorismo. E vários erros. Erro é que não falta, Não, né? a gente erra todo dia, né? O tempo todo. Um erro que eu aprendi nessa questão de gestão de pessoas, a comunicação não violenta, a comunicação, você saber se comunicar de uma forma Assertiva. Exatamente. Um hábito que salva uma empresa. O controle, né? Isso aí. Boa. Uma frase que te guia. Uma frase que me guia. Eu sou cristã, né? Assim, tenho muita fé em Deus. Então eu acho que não sei se é uma frase, mas é Um lema. É um lema. Deus sempre no comando. Você entregar e aceitar e acreditar, confiar, porque Ele está no comando de tudo, né? Então não adianta você se desesperar, porque eu li uma frase, eu até lembrei agora de uma, que é o seguinte: você está com um problema, tem solução? Tem. Então por que você vai se preocupar? Você está com um problema, não tem solução? Então por que você vai se preocupar? Então, isso eu tento levar para minha vida, porque não é fácil. Não é. Não é fácil, porque a gente se preocupa o tempo inteiro com tudo, né? Mas em aceitar, hoje eu estou muito nessa questão de aceitar as coisas, porque Ele sabe o momento, o tempo correto para mim. Eu gosto muito, né? Eu também eu boto Deus na frente de todas as coisas, mas eu gosto muito de falar que é clichê, mas é a frase, né? Você dá o passo e Deus bota o chão. De que a gente precisa dar o passo também, né? Que as coisas não adianta você ficar só clamando, esperando que Deus vai fazer alguma coisa. Não. A gente precisa dar o passo, a gente precisa agir, a gente precisa arregaçar as mangas e fazer acontecer, porque aí as coisas vão fluindo e Deus vai dando sinais dele. Exatamente, você tem que trabalhar. Exato. Você tem que correr atrás. Você não vai ficar esperando, eu quero um emprego, ficar esperando. Não, corra atrás. Exato. Uma mulher empreendedora que te inspira. Uma mulher empreendedora que me inspira. A Oprah. Maravilhosa. Sim, ela me inspira. Super resiliente, né? E para a gente finalizar, o que não pode faltar numa boa liderança? Uma boa liderança, a primeira coisa é essa comunicação. A comunicação são pessoas, gestão de pessoas é fundamental, é a base. Eu falo aqui na empresa para os meus sócios, eu falo, cara, a parte burocrática, administrativa, a gente dá um jeito, as coisas se resolvem, a gente vai. Agora, a parte de gestão de pessoas, eu acredito que é uma dos departamentos dentro de uma empresa que é mais difícil de você conseguir ter. Porque são pessoas diferentes. Exato, né, cada um é de um jeito. Cada um tem sua vida, sua trajetória, o seu sofrimento, sua personalidade, a tua forma de ver a vida, né? Uma criação diferente. Exato. Você se reúne, por isso que eu falo, você formar uma equipe e fazer ela andar e durar tanto tempo, nossa, não é fácil. Mas é possível.
É Super possível. Você vê possível. que a Verusca criou uma equipe sólida, unida, como ela falou, uma família. Então, Família. assim, acreditar no teu negócio e criar, treinar, eu gosto muito de falar isso. Que as pessoas vão largando, contrata e vai, e depois ainda bota a culpa em cima do colaborador. Não pode, gente. Você tem que acompanhar, você tem que treinar a sua Eu vou equipe. dar um exemplo meu particular. Eu sou celíaca, né? Eu tenho intolerância a glúten, né? Então, assim, comer na rua para mim é uma É o dificuldade. caos. É o E verdadeiro caos. é o caos Mas porque hoje tá melhorando, não, né? mas Não aí tá. vem a questão do treinamento. Porque você chega Porque tem a coisa cruzada, né? Como é que fala? contaminação Contaminação cruzada. Um cruzada. exemplo que eu vou te dar, eu fui para São Paulo para um hotel 4 estrelas, um evento que teve da Petrobras, que tem uns 2 anos mais ou menos. Um hotel quatro Chiquérrimo. estrelas em São Paulo, você fala assim, não, a equipe sabe tudo. Cheguei lá e falei, olha, eu gostaria de uma tapioca no meu café da manhã, que eu não posso comer pão. Não, eu falei assim, eu sou celíaca, não posso com glúten. Não sabiam o que era glúten. Tá sacanagem, Verusca. Não sabiam que era glúten, não sabiam fazer tapioca. Eu quase fui lá para dentro da cozinha e falei assim, Me deixa dá que os eu, ingredientes me aí. dá aí que eu faço a minha tapioca. Mas assim, São Paulo, que você é um estado que as pessoas são bem treinadas, né? Sim. E geralmente as pessoas elogiam muito os serviços, né? Para São Paulo, o atendimento é 100%. Lógico que acontecem falhas em qualquer lugar, não é só São Paulo, qualquer lugar, Brasília, né? Então eu falei, meu Deus, eu fiquei decepcionada. Treinamento. Treinamento. Não é jogar a pessoa ali, É não. isso. É Tem que treinar. treinar. Tem que treinar. Verusca, obrigada mais Obrigada a uma vez. você. Gratidão por você se dispor a trazer tanto conhecimento aqui Imagina. para nossa Eu que te agradeço, audiência. porque aí eu Então, posso, que eu pude falar aqui, mostrar também meu trabalho, o que eu exato. posso contribuir. Eu só te agradeço, Obrigada demais. Pra tá? gente finalizar, me fala como que a galera te acha? Quais são suas redes sociais? Eu tenho uma rede da consultoria que está começando, né? Que é Underline Descomplica Empresas. Acho que eu já tô seguindo. Underline Acho Descomplica. Fica Empresas. Achei. Maravilhosa. Eu tô Daniel, tá tentando, tô produzindo começando conteúdo já. agora. Muito bom, gostei. É, Parabéns, não desista, não pare, porque não, você tem experiência demais. Eu tenho certeza que você vai ajudar muitos pois empreendedores, é. a galera que está começando, os Tô aqui, microempresários. gente. 93%, né? É microempreendedor e que tá gerando emprego pra caramba pra esse Brasilzão nosso aí, Muito. mas que às vezes está na luta aí, né? Eu acho que você pega uma empresa assim, entra e organiza e a É, pessoa sai andando assim. Você tem muita hoje opção de conhecimento, né? O Sebrae ajuda bastante microempreendedor, mas mas quando você tem alguém ali é é diferente. diferente. É diferente até. De fazer Sabe, um sabe curso o que eu online. gosto de uma consultoria assim? Até te deixo essa deixa de uma dor minha, Marina, como empreendedora. Eu, como empreendedora, eu sinto falta de alguém para me cobrar. Então, quando eu contrato uma consultoria ou uma mentoria, eu gosto que o mentor fale: cadê teus números? Cadê tuas metas? Bora! Porque quando você não tem a quem mostrar, você tá ali com seu sócio, você vai empurrando, você vai levando, É, você vai. é, Quando você tem um consultor, a pessoa tá ali dentro, cara, é igual meta exposta. Entendeu? é, Você tem uma coisa ali é, é. de você entregar o resultado, entende? Sim, Então, sim. eu vejo muito importante hoje na parte dos consultores, dos mentores, essa questão de você estar ali como uma pessoa para cobrar É, o empreendedor, você entende? Então entendi. eu gosto muito disso e aí te deixo essa dica, porque Boa provavelmente, dica. né, alguns empreendedores também passam por isso que É, eu passo, e aí eu acho que Bom, tô aqui para é aliviar a dor de todo mundo. maravilhosa. Obrigada mais uma vez. Obrigada. E o pessoal, esse foi mais um episódio do nosso Viva Voz Podcast. Vou deixar aqui na descrição as redes sociais da Verusca para você já se conectar com ela, mandar um direct. Se você é empreendedora, já está passando por algum caos, dificuldade aí, já manda uma mensagem para ela.
Curta, comente, compartilhe o nosso podcast e já se inscreva no nosso canal. Eu te vejo no próximo episódio. Um beijo. Obrigada. E tchau!